Olá, meus internautas sebraquianos de plantão! Eita, tudo bem com vocês? Vamos hoje iniciar um conteúdo aí, ó, fantástico, né? Que é sobre fraturas, um conteúdo interessante para a gente ter noção, né? Pelo menos noções básicas de primeiros socorros. Eu não vou dizer que vocês vão sair aí fazendo imobilização em todas as vítimas de uma lesão, de uma fratura, né? Não, até porque isso compete ao profissional médico ortopedista, tá certo? Mas para que vocês tenham noção do que não fazer, né, para agravar a situação da vítima, né? Até porque às vezes a gente quer fazer a melhor coisa possível e acaba agravando a situação da vítima, comprometendo aí um ligamento, um tendão, né? Comprometendo aí muitas vezes até a movimentação ou até a perda de um membro de um paciente, tá certo? Então, hoje vai ser esse assunto bem bacana. Prometo que quando a gente voltar com gosto total para a sala de aula, a gente vai fazer essa prática bem bacana. Alguém vai se acidentar aí e alguém vai ter que fazer essa imobilização dessa fratura. Combinado? Vai ser show de bola, né? Mas aguardem aí as cenas dos próximos capítulos, até porque a gente precisa ainda estar nessa situação aqui, resguardados, né? Então vamos lá. Abram aí o livrinho de primeiros socorros de vocês. Vocês vão aí achar o capítulo 7, que é fraturas, na página 38. Então, acompanhem aí comigo esse conteúdo bem bacana, tá? Para iniciar, vou trazer sempre o meu conselho do dia, minha orientação do dia, né, minha reflexão do dia. Eu acho que esse momento é um momento que eu tenho com vocês para a gente estar compartilhando coisas boas, né? Então, vai a minha orientação de hoje, o meu conselho de hoje. Faça as pazes com o seu passado. Assim, não estraga o seu presente. O que os outros pensam de você não lhe diz respeito, né? O tempo cura quase tudo. Dê tempo ao tempo. Vamos lá, gente. Essa primeira partezinha, esse primeiro trecho do nosso conselho do dia, eu queria enaltecer a questão do perdão, né? Faça as pazes com o seu passado. Gente, perdoar é o ato, é o gesto mais incrível que Deus nos ensinou, certo? O perdão, ele é a porta de entrada para a nossa paz interior, para a nossa evolução enquanto pessoa, certo? Se a gente começa a criar conflitos, a criar problemas com algumas pessoas, e aí gera uma angústia, gera uma energia negativa, gera todo um desconforto, e isso não é interessante, né? A gente não pode guardar mágoas. Então, o maior gesto de caridade, o maior gesto de evolução, né, é quando a gente pratica o perdão. Então, deixo minha dica para que vocês comecem a implementar esse ato de perdoar na vida de vocês. Porque quando a gente perdoa, a gente abre uma porta, né, na nossa vida mesmo, enquanto evolução, tá? A gente precisa fazer isso, a gente precisa começar a praticar o perdão, tá certo? O que os outros pensam de você não lhe diz respeito. Gente, cada um pensa de uma forma, cada um vai ter sua opinião. Então, não se prendam ao que os outros vão falar de você. Procure escolher o melhor caminho para você seguir. E se você acha que é certo, vá em frente. Claro, às vezes é importante a gente ouvir o outro como um conselho, certo? Como uma crítica construtiva. Mas é preciso que você faça essa autorreflexão, se conheça e acredite em você, acredite no seu potencial. E acredito, o tempo, né, ele cura. Dê tempo ao tempo. Então, se você está com algumas pendências aí do passado, dê tempo ao tempo, que tudo vai se resolver. Precisa você querer, acreditar e agir, tá certo? Então, fica o meu conselho de hoje, para a gente iniciar esse conteúdo online super rico de informações.
Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá? Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o conceito de fraturas, né? A classificação delas, porque existem vários tipos de fraturas, que são, vamos supor, uma fratura que ficou todo espedaçadinho, o osso todo espedaçadinho. É um tipo de fratura, tá certo? Mas também tem a classificação dela. Vocês vão entender tudo isso. E os primeiros socorros, o que fazer e o que não fazer diante de uma fratura, tá certo? Vamos iniciar. Primeira coisa que eu pergunto a vocês, olha que situação. Temos aqui um osso totalmente, né, quebrado. Aqui também. Essa situação aqui, ó, foi cruel. Praticamente todo mundo visualizou, né, essa fratura aí de Anderson Silva, não foi? Olha aqui como foi bem lesionado mesmo. Então, eu pergunto a vocês, o que seria fraturas, né? O que a gente entende como uma fratura? A quebra de um osso, certo? A quebra de um osso, poderia ser. Mas aí eu quero que vocês entendam o conceito bem direitinho do que é uma fratura, né? A fratura é a quebra da continuidade dos ossos, ou seja, a quebra do osso, né? E ocorre quando o osso é submetido a estresse maior do que ele pode suportar, ou seja, tem que ter uma ação, né, onde esse osso ele vai ter um estresse maior do que o limite dele, do que ele pode suportar, tá certo? Então, isso que a gente classifica, né, que a gente entende e conceitua como fratura, tá certo? A quebra da continuidade do osso, devido a uma lesão, devido a uma pressão excessiva em relação a esse osso, né, que ele não consegue suportar, tá certo? Quais são as causas da fratura? Ela pode ser ocasionada por uma pancada direta, ou seja, uma pancada totalmente direcionada para o osso, onde vai haver essa quebra da continuidade, ou pode ser, vamos supor, essa pancada direta, vamos classificar como a situação de Anderson Silva, né, onde teve o adversário dele, onde ele queria atacar dando um chute, não foi? E esse chute não teve uma pancada direta na perna, no membro do outro, do adversário dele. Então, foi uma pancada direta que acabou quebrando a continuidade daquele osso, tá certo? Um impacto violento. Vamos supor que eu estou dentro do carro e, de repente, aconteceu de um impacto de uma batida em um outro carro. Esse impacto que gerou, né, da questão da batida, esse impacto não pode ter acontecido de ter fraturado, por exemplo, minhas costelas? Pode, tá certo? Inclusive, na hora, o acidentado, a vítima, pode até não sentir, devido, como a gente fala, tá o sangue quente, né? Aquela adrenalina no corpo e que faz com que a gente não sinta tanta dor. Mas depois, isso aí pode agravar, inclusive até mesmo perfurar algum órgão, tá certo? Então, é muito perigoso. Qualquer tipo de impacto, qualquer situação de acidente, precisamos encaminhar a vítima até o hospital para ver se não tem nenhuma fratura interna, tá certo? Rotação repentina. De repente, eu faço um giro exagerado, né, que passa do limite e que essa rotação gera uma quebra da continuidade do osso. Ou até mesmo, gente, uma contração muscular extrema, que pode acabar lesionando algum osso que já está fragilizado. Olha aí que interessante, né? E o que é que vai gerar dor numa situação de fratura? O movimento dos fragmentos daquele osso que foi quebrado, tá certo? Então, isso vai gerar muita dor. E quando tem um movimento desses fragmentos, o que é que pode acontecer? Pode gerar um dano no tecido. O tecido pode abrir, ou seja, a pele pode ser rasgada, pode ser lacerada. E aí gerar uma situação mais grave ainda, que é o sangramento.
ou seja, que pode ocasionar uma hemorragia, como a gente está vendo aqui, ó, nessa cena. Tá vendo que o fragmento do osso, né, acabou perfurando o tecido e aí gerando um sangramento. Aqui teve a quebra da continuidade, mas não chegou a lesionar o osso, né, a interromper aí. Tá certo? Combinado, entenderam aí as causas da fratura. E aí, quando existe uma fratura, a gente precisa urgentemente imobilizar essa região, até mesmo para que haja uma continuidade desse osso, para que a gente possa reparar aquele dano da quebra da continuidade e gerar uma continuidade, tá certo? E aí a gente entra na classificação das fraturas. Existe a fratura fechada e existe a fratura aberta, que a gente pode classificar como exposta. Olha só, aqui dá para ver nitidamente que existe uma fratura, né? Mas só que está fechadinha, não houve um rompimento do tecido. Quando há um rompimento do tecido, que é essa situação aqui, eu acho que dá para ver, ó, bem direitinho, tá certo? Quando há esse rompimento do tecido, aí a situação gera uma hemorragia. E aí eu pergunto a vocês, qual é a situação mais grave? A fratura fechada ou a fratura aberta? Gente, a fratura aberta, porque está exposto, está correndo risco de infecção. E quando entra micro-organismos dentro dessa lesão, o risco se agrava muito, porque essa bactéria que possivelmente pode entrar, ela pode cair na corrente sanguínea e gerar uma infecção generalizada, acometendo todos os órgãos, certo? Ou até mesmo uma infecção no local que gere uma necrose, que gere uma amputação do membro. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando tem uma fratura aberta. A gente precisa conter o sangramento. Claro, gente, que numa situação de primeiros socorros dessa, a gente não pode estar simplesmente sem os equipamentos de uso individual, de proteção, tá certo? A gente precisa ter uma luva para que a gente não entre em contato com o sangue, tá? Que é muito perigoso, a gente não sabe a procedência dessa pessoa muitas vezes e a gente não deve confiar, então a gente tem que ter a proteção individual, tá? Mas eu preciso fazer claro, se eu tiver esse equipamento, se eu tiver luvas, eu vou estar fazendo a compressão desse ferimento para evitar uma hemorragia, tá certo? E aí, encaminhar imediatamente, chamar o SAMU para encaminhar para uma assistência especializada, tá certo? Classificação das fraturas em relação ao tipo. Vamos lá. Existe a fratura em fissura. Dá para ver aí no osso que está fissurado. Não houve a quebra total da continuidade, como esse aqui, que eu acho que dá para visualizar. Não dá para ver direitinho, porque está a minha imagem em cima, mas aqui em outra imagem eu vou colocar bem direitinho. Aqui, que é a fratura em galho verde. Sabe como é que a gente classifica essa fratura em galho verde? Para que vocês entendam, eu faço um comparativo. Quando a gente pega um galho verde que enverga esse galho, ele não vai ficar com um vinco no galho quando a gente volta ao normal. Ele é molinho. Então, geralmente ocorre quando é criança, que aí há uma fratura, mas que não há quebra total da continuidade, tá certo? Já existe a fratura completa, que vai quebrar totalmente, que é um caso assim, ó, quebra totalmente. Não necessariamente precisa ser exposta, mas, ó, esse caso aqui quebrou totalmente, tá certo? Então, a fratura completa é essa, quando há uma quebra total da continuidade do osso. A fratura em fissura, não. Ela só vai, como se fosse assim, trincar, que a gente chama, né? Vai ter só uma fissura. A fratura em galho verde vai ter uma fissura, ela não vai quebrar totalmente, é como se fosse ela caiu a pessoa e meio que eu vou utilizar esse termo, mas que não é o correto, é só para que vocês entendam.
envergou o osso e aí gerou essa pequena fissura, tá? Temos outros tipos aqui, ó. Falamos do galho verde, tá? Mas aí tem a outra, que é a fratura transversa. Tá vendo que é uma fratura bem retinha, o osso quebra totalmente de forma completa. Já existe a outra aqui, que é espiralada. É quando há como se fosse uma rotação do osso. Houve um giro aí desse osso, ocasionando essa fratura. Então, você vê que é uma fratura que teve uma rotação, tá? Dá para ver nitidamente. Já a oblíqua, você vê que não houve uma rotação. É uma fratura que ela não é retinha, ela é meia transversa, né? Não é transversa, é meio assim na diagonal, desculpa, mas que não há uma rotação como a espiralada. A espiralada, ela há uma rotação do osso. Já a cominutiva, que é essa aqui, ó, há uma quebra do osso e fragmenta esses ossos. Gente, vocês concordam comigo que para fazer uma imobilização desse osso aqui vai ser bem complicado, porque a gente não tem como colar. Então, a gente vai ter que colocar aí, muitas vezes, uma placa de titânio, né? E vai haver um encurtamento desse osso aí. Então, a gente não tem como aproveitar esses fragmentos. Aqui não, a gente simplesmente vai imobilizar de forma que esse osso cole bem direitinho, onde foi quebrado. E, por último, temos a impactada, que é como eu gosto de comparar muito quando a gente vai comer um caranguejo, vamos supor. Aí a gente bate na patinha do caranguejo. Não fica toda esbagaçadinha, mas ela não se fragmenta. Muitas vezes a gente precisa ainda quebrar mais. Então, é como se fosse assim, o osso ficou todo esbagaçado, mas não chegou a ficar com esses fragmentos soltos. Porém, vai também não ser tão fácil como uma espiralada que a gente pode só realinhar um membro e imobilizar, tá? Então, a cominutiva e a impactada vai ser mais complicada a questão da recuperação, tá? Provavelmente aí uma cirurgia que vai ter que colocar aí placa, pino, enfim, vai ser uma cirurgia mais complexa, como se fosse assim, a gente vai ser um cuidado mais complexo, tá certo? E aí a gente entra na parte de primeiros socorros. O que é que a gente deve fazer? Observar o quadro geral, procurar lesões mais graves, né? Que aí a gente fala aí do que seria uma lesão grave. Quando há uma fratura exposta, que a gente já viu que é uma situação mais grave. Precisamos acalmar a vítima, então toda situação de primeiros socorros, o socorrista ele tem que ter esse dom de acalmar a vítima, né? Prevenir choque hipovolêmico, a gente já estudou isso. O que é choque hipovolêmico? É quando há uma perda de sangue e a gente precisa controlar essa hemorragia com a compressão. Lembrando que precisamos utilizar o quê? Luvas de procedimento para não me contaminar, tá? É uma proteção de uso individual. Imobilizar o membro antes do transporte para que eu evite uma lesão mais grave e chegar até o paciente ao óbito, né? Objeto que sirva de tala, cuidado, né? Isso era muito utilizado, qualquer coisa que sirva de tala para imobilizar. Hoje não é mais permitido. Hoje a gente precisa utilizar talas que o SAMU utiliza, né? Então, por isso que eu digo a vocês, gente, a imobilização vai ser mais com um profissional mesmo, específico, quando é um socorrista que tem um material apropriado para isso. Eu vou mostrar já para vocês as talas, e aí vocês vão visualizar em um vídeo que vai entender melhor, compreender melhor como é feita essa imobilização. Sempre trabalhar com delicadeza. A imobilização de membros só deve ser feita com 2 socorristas, tá? Porque aí evita de ter um agravamento daquela fratura. Cuidado com a pressão que é feita na hora de passar a atadura, tá certo? Então, vocês estão entendendo que uma imobilização é algo muito sério e que precisa ter muita responsabilidade e não vai ser qualquer pessoa que vai fazer isso.
eu estou dando as orientações aqui para que vocês tenham noções básicas e saibam da responsabilidade do que é uma técnica de imobilização, tá? Se fratura exposta, limpar o ferimento, atenção com a hemorragia, cobrir com pano limpo e seco, tá? E procurar atendimento especializado. Essa é a recomendação, tá? Aqui, gente, eu coloquei os tipos de tala e aqui uma situação onde houve uma possível fratura aí do membro superior. Aí a gente pode utilizar numa situação, vamos supor, esse rapaz estava jogando futebol e aí até chegar o SAMU, eu posso estar improvisando com a própria camisa dele, tá vendo? Somente levantando a camisa para dar um apoio. Porque quando você tem esse apoio no braço, né, no membro superior, faz com que não impacte mais a questão da fratura, tá? Então, eu vou colocar um vídeo para vocês agora, para que vocês possam ver, visualizar, né, a questão de uma imobilização. E na aula, quando a gente voltar tudo ao normal, a gente faz uma prática dessa bem bacana, combinado com a gente pode improvisar em uma cena de um acidente com 2 alunos e onde a gente vai ter 2 socorristas e vai ter a vítima, tá certo? Vai ser bem bacana. Eu garanto a vocês que a gente retoma esse assunto de forma prática, tá? Mas eu trouxe um vídeo para que vocês consigam visualizar melhor. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Já deu para ver o que vem por aí hoje, né? Nesse vídeo eu vou ensinar a imobilizar fratura. É um procedimento muito importante de primeiros socorros, tendo em vista que uma fratura, quando não imobilizada, pode gerar um agravamento na lesão. E cenas como essas de atropelamentos, quedas, que levam a fraturas, são muito comuns. Então segue o vídeo até o final para aprender como se faz esse procedimento. Bom, pessoal, agora nós vamos tratar as possíveis fraturas. Supondo que esta pessoa tem uma fratura no antebraço, é importante a gente lembrar que a imobilização tem que ser feita antes e depois da lesão, né? A imobilizar as articulações antes e depois da lesão. Então, aqui nós estamos utilizando uma tala moldável. Essa tala é uma tala rígida, mas ela é moldável porque ela tem um arame, você consegue moldar conforme a lesão. Então, ali, ó, a gente vai... Gente, só para explicar, vocês estão observando que não pode ser qualquer objeto que venha a imobilizar. A gente precisa que tenha esse material específico que é a tala. E ela está explicando que a tala ela tem que estar posicionada depois das articulações. Aqui é uma articulação, ou seja, que gera movimento, certo? E aqui é outra articulação. Então, eu preciso deixar essa tala depois das articulações, tá certo? Vamos lá, voltar. É importante ter esse suporte desse segundo socorrista. Vamos utilizar a atadura, sempre enrolando da esquerda para a direita da vítima. Essa posição ali que a gente coloca a atadura facilita na hora de enrolar. Então, é um procedimento muito... Então, ó, sempre o rolinho ele tem que estar para cima, tá? Para que quando a gente vem abrir esse rolinho, facilite e não ele ficar para baixo, tá? Porque aí facilita na hora de desenrolar. Simples, lembrando sempre de deixar os dedos expostos para poder avaliar a perfusão capilar, por exemplo. O que seria essa perfusão capilar? Gente, quando a gente coloca esses dedos para fora, né, a gente está garantindo a visualização desses dedos para saber se está tendo uma perfusão capilar. O que é perfusão capilar? Se está chegando oxigênio direitinho nas extremidades. Se o dedo fica cianótico, se o dedo fica o quê? O que é cianótico? Se ele fica roxo,
né? Então, a gente está vendo que está faltando oxigênio e a gente pode perder esse membro. Então, tem que ter sempre as extremidades expostas para que a gente possa estar avaliando essa perfusão capilar, tá certo? Então, perfusão capilar é justamente isso. Saber se está chegando oxigênio no local. Então, a gente nunca prende todos os dedos nesse tipo de procedimento. E agora a gente vai enrolar das partes extremas em direção ao centro. Vamos enrolando a atadura, então um procedimento ali que a gente já até tem uma noção. E esse procedimento é importantíssimo porque se essa pessoa tiver uma lesão um pouco mais grave, eu vou evitar ali o rompimento de um tendão, de um nervo, eu consigo manter a estabilidade da fratura até a chegada dessa pessoa no hospital. Chegou com o final ali da atadura, se precisar usa mais uma, faz o acabamento, o braço está imobilizado. Então, um procedimento simples que consegue garantir a estabilidade da lesão. Nós vamos demonstrar também a imobilização da fratura na perna, também envolvendo uma lesão na perna. Eu vou imobilizar as articulações que eu tenho antes e depois da lesão, então por isso eu vou usar a tala. E nesse caso, né, onde eu tenho uma lesão ali na perna, nós vamos utilizar a tala. Como eu vou imobilizar desde o pé, então aqui, ó, você vai... Então, observando que precisa de duas pessoas, uma para estar elevando o membro com todo o cuidado, segurando nas articulações para que não haja a quebra, né, dessa continuidade. A tala, gente, ela é super moldável, então vocês vão ver que ela vai fazer como se fosse uma botinha para que fique mais confortável e evite uma fratura maior. Vai ver a importância da tala moldável. Eu vou fazer uma dobra onde eu vou moldar, vai fazer uma espécie de uma botinha para poder encaixar o pé. Esse é o procedimento correto, ó. Assim, de fato, eu consigo imobilizar as articulações. Então, uma vez já alinhada ali a tala, a gente já vai, né, quem está auxiliando, segura o membro fraturado com a tala, você pode perceber que daí para frente o lugar da fratura já não tem mais movimentação irregular. E nós vamos enrolar a atadura seguindo o mesmo procedimento anterior. Sempre dos pontos extremos, no caso na perna a gente sempre começa pelo pé, vai enrolar da esquerda para a direita, também mantendo os dedos livres para a gente poder avaliar a perfusão capilar. É importante nesse momento aí, ó, fechar todo o espaço onde eu tenho a tala e o membro fraturado, de forma tal que, como eu já orientei na fratura lá do braço, a gente consegue garantir aqui a estabilidade da fratura, não vai ter uma lesão, uma consequência, né, nessa lesão, porque eu consegui realmente garantir aí a melhor condição de transporte. Então, até que essa pessoa chegue ao ambiente hospitalar. Se uma atadura não for suficiente, a gente pega outra. Eu já ensinei esse procedimento no vídeo que eu ensino estancar a hemorragia. Então, quando você faz um curativo, você pode usá-la também. A mesma coisa, não muda o procedimento. Imobiliza toda a perna. E aí, fica bacana, ó. A gente vai levar essa pessoa para o hospital sem risco de agravar a lesão. Então, imobilizar a fratura é procedimento antes de transportar. Entre, né, as análises feitas, uma delas é garantir essa estabilidade das lesões. Então, pronto, membros imobilizados. E aí, pessoal, gostaram? Então, e aí, pessoal, gostou? Essa é a forma correta, tá certo? Da gente estar imobilizando o membro, os membros, né? Então, a gente precisa utilizar o material adequado para que não venha agravar na hora do transporte, tá certo? Então, eu preciso que vocês tenham essa atenção para na hora do transporte a gente não cometer nenhum agravamento, tá? Nosso próximo conteúdo online, eu vou já passar para vocês. Antes disso, eu quero fazer uma espécie de revisão e orientação da atividade, né, para saber se vocês conseguiram contemplar. Isso é gente, é um embasamento, apenas uma forma para que vocês não venham agravar uma situação de risco do paciente.
tá certo? Então, eu trouxe aqui o que é uma fratura. A gente já viu, eu vou dar um spoiler aí, que fratura é a quebra da continuidade do osso, né? Que pode estar sendo gerada através de uma pressão que vai ultrapassar o limite da capacidade daquele osso, tá certo? Então, qual é a classificação da fratura? Lembra que eu falei de duas? Uma é a fratura fechada e a outra, certo? Vão lembrando aí. Quais são os tipos de fratura? Eu falei alguns tipos de fraturas para vocês. Vou citar uma, fratura em galho verde, que eu falei do ossinho que ainda não está bem estruturado e que ele enverga e acaba tendo uma fissura ali, tá certo? E o que é que eu não devo fazer em uma fratura? A gente acabou de ver, né? A gente não deve estar utilizando materiais que não sejam apropriados, a gente não deve estar colocando a mão numa fratura aberta sem o uso de equipamentos, né, de proteção. Então, tudo isso a gente tem que ter muito cuidado, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. Né? É uma orientação para vocês em relação ao que eu devo fazer e o que eu não devo fazer numa situação de uma vítima, né, de uma fratura, tá certo? O nosso próximo conteúdo online vai ser sobre convulsão, outro conteúdo extremamente prático, bem bacana, que a gente vai estar trazendo aí para vocês na próxima semana, tá certo? Gente, dúvidas, eu estarei disponível no WhatsApp. Eu peço mais uma vez que vocês possam estar interagindo comigo. Eu adoro quando vocês participam. Eu estou tendo um feedback muito positivo da turma de vocês em relação aos conteúdos. Fico muito grata, tá certo? Por todos os comentários que vocês estão deixando no grupo. E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo também, que vocês possam estar interagindo comigo em relação a esse conteúdo no grupo, combinado? Então, até o próximo conteúdo online. Deixo aqui minha última mensagem para vocês de hoje. A primeira vez que interpretei Chapulin Colorado tinha 41 anos. O ator que interpretou Chapulin Colorado disse isso. E depois com Chaves, tinha 42 anos. Nunca é tarde para começar. E quero dizer isso especialmente para as pessoas que dizem que não têm oportunidades. Oportunidades sempre existem. Gente, vocês estão tendo uma oportunidade incrível de conhecimento, de se capacitar e de fazer a diferença no mercado de trabalho. Então, aproveitem, não importa a idade, se tem 18, se tem 40, se tem 50, se tem 60 anos. Todo dia é um dia novo, é um dia de oportunidade para a gente crescer na nossa vida, tá certo? Um grande beijo e até a próxima semana com o nosso próximo conteúdo online. Tchau, tchau, até mais!